Olá, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão. Que prazer estar consigo de novo. Quero convidá-lo para que possamos dar continuidade a uma viagem pelas veredas da Palavra de Deus. Sim, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, a Palavra de Deus é uma bússola que nos indica o caminho e que nos leva até ao Pai. Amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho saudades de falar consigo. Não o vejo, não o ouço, mas eu estou consigo em espírito. E rogo ao nosso bom Deus para que Ele o abençoe a si, à sua família, e lhe dê uma medida dobrada do Espírito Santo e as mais ricas bênçãos dos céus. Agora, vamos iniciar uma série terrível. Terrível para aquele que não quer que ela seja conhecida. Para o nosso adversário, Satanás o diabo. Nós vamos falar, nesta série, vamos iniciar agora, a verdade sobre o Espiritismo. E, meu amigo, se há um momento em que nós precisamos de estar estudados, se há um momento em que nós precisamos de força divina, se há um momento em que nós precisamos de proteção divina, é quando falamos destes temas. Temas que você não ouve muito falar. Temas que muitos pregadores temem em falar. Eu tive mesmo algumas pessoas que, quando falei e disse que ia gravar este tema, eles disseram: o quê? Tu vais gravar esse tema? Cuidado! Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, aquilo que eu quero de si é que você ore por este miserável pecador, miserável servo. Se alguma coisa existe boa em mim, é a graça de Deus. É os méritos de Jesus Cristo. Porque desde a planta dos meus pés até ao alto da minha cabeça não há nada bom, como diz o profeta Isaías. Mas Jesus disse: vinde após mim, e eu farei de vós pescador de homens. Eu quero ser um pescador de homens. Tenho uma rede tremenda que apanha peixe grande e pequeno. Todo o peixe ela apanha. Que é a Santa Bíblia, o livro dos livros. Convido agora, antes de abrir o Santo Livro, a dobrar os joelhos. Aí a você que me está a visualizar pelos DVDs, você que me está a visualizar pela internet, dobra comigo os joelhos. Tenha misericórdia de mim. Clame por meu Senhor. Porque aquilo que eu vou falar vai ajudar milhares e milhares de pessoas que vivem enganadas. Eu vivo aqui bem próximo de uma localidade, na zona de Aveiro, em que quase uma população inteira está envolvido nas teias do Espiritismo. E estas pessoas precisam de ajuda. Precisam da sua intercessão. Precisam da luz da Palavra de Deus. E precisam de alguém que tenha coragem para enfrentar, pelo poder de Jesus Cristo, as forças do mal. E eu quero dizê-lo humildemente diante de Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Por isso eu quero dobrar os joelhos. Dobre comigo e vamos orar.
Nosso amoroso Pai Celestial, nosso bom Deus, que privilégio tão grande, Senhor, Tu nos dás em abrir as Escrituras ainda em paz, em segurança e em liberdade. Sabemos que estes tempos estão a terminar. Sabemos que em breve nós seremos perseguidos de uma forma terrível por causa de pregarmos a Tua doce palavra. Ó Senhor, estamos aqui neste preciso momento pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pela graça especial de Jesus Cristo, o dom imerecido para as nossas vidas, porque não há nada em nós que nos recomenda a Ti. Já dizia o salmista: o que é o homem para que Tu te lembres dele, e o filho do homem para que Tu o visites? Senhor, nós nada somos, mas Tu és tudo. E Tu estás disposto a trocar o tudo que Tu és por nada que nós somos. Senhor, Tu estás disposto a trocar a Tua pureza por a nossa impureza. Tu estás disposto a trocar a Tua vida irrepreensível pela nossa vida repreensível. Tu estás disposto a trocar a Tua vida pura pela nossa vida impura e carregar sobre Ti todos os nossos pecados, os meus que estou aqui de joelhos, deste irmão, desta irmã, deste jovem, desta família que nos está a ouvir. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado por tamanha graça, Senhor. Queremos dar-te tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Senhor. Nada temos, é verdade, mas aquilo que temos, Tu damos. Por isso o Senhor vem nos usar. Mas, ó Pai, dá-nos sabedoria do alto para podermos, Senhor, desmascarar a estratégia demoníaca de Satanás e seus demónios, que está a enganar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Ajuda-nos, Senhor, porque Tu deixastes bem claro nas Escrituras Sagradas que o Espiritismo é um veneno mortífero de consequências eternas. Por isso, ó Pai, precisamos do Teu poder agora. Ajuda-nos. Que os lábios sejam nossos, mas que a palavra venha diretamente do Teu trono. Para que seja uma palavra de poder, uma palavra que transforme, que abra os olhos daqueles que estão cegos, que abra as mentes daquelas que estão verdadeiramente cegadas pelo inimigo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão enganados, Senhor. Ajuda-nos a interceder por eles. E por favor, Pai, se alguém que nos está a visualizar e a ouvir, quer pelos DVDs, quer pela internet, que é uma pessoa que está envolvida com o Espiritismo, que no final ele possa dizer: o Senhor falou comigo e eu não quero mais este veneno para a minha vida. Fica conosco e abre os nossos olhos pelos méritos de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu encontrava-me na cidade de Porto Alegre. Tinha sido convidado para ir para aquela cidade, deixar a minha terra, e fui para aquela cidade, e ali estive durante 5 anos. Uma noite de inverno, fria, o telefone toca em minha casa. E eu já me encontrava, eu sou uma pessoa que gosta de me deitar cedo e de me levantar cedo, e eu já me encontrava na minha cama a iniciar o sono. E nisto, o telefone ao tocar, eu apercebi-me que do outro lado da linha estava a minha amada mãe, que morava a 220 km de distância de mim. Eu estava na zona de Porto Alegre
e ela morava na zona de Oliveira do Hospital. E quando ela começa a falar, eu senti que havia no seu coração uma grande dor. Havia uma grande angústia na sua alma. E eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque eu senti que alguma coisa estranha estava a acontecer na casa da minha mãe. E perguntei-lhe o que é que se passava. E então ela começou-me a dizer algumas coisas que há dias se vinham a passar na casa dela. Uma irmã minha estava violentamente possuída por um poder demoníaco. Elas não sabiam que era isso. Elas tinham corrido psicólogos, psiquiatras, no hospital de Coimbra, por todos os lugares. Ela vivia com depressivos terríveis, que apenas a punham a dormir. Mas quando passavam os efeitos dos antidepressivos, ela atacava tudo e todos, com o objetivo de agredir e, se possível for, inclusive a matar aqueles que dela se aproximavam. Ninguém a poderia suster. Eles correram por todo lado. E eu tentei dizer à minha mãe, acalmá-la, que havia uma solução. E eu disse-lhe, mãe, vá para a cama, durma descansada, porque eu vou orar durante a noite e o Senhor, com toda a certeza, vai ajudar. Só que eu senti, naquela noite, ao começar a dormir, que eu deveria pegar no meu carro e deslocar-me até à casa da minha mãe. Eu senti que havia ali alguém que precisava urgentemente de ajuda. E que se eu não fosse, podia estar a dizer não a um apelo vindo da parte de Deus, como aconteceu com o apóstolo São Paulo, quando ele teve aquele sonho e ouviu aquela voz que lhe dizia: passa na Macedónia e ajuda-nos. Iniciei a viagem com a minha mulher e com os meus filhos de noite. E quando eu ia mais ou menos entre a Covilhã e a subir para o alto da serra, eu comecei a dizer à minha mulher e aos meus filhos, às minhas filhas, para que quando elas chegassem àquele lugar, se deitassem na cama, eu iria ficar toda a noite em oração e súplica. Porque eu sabia, tinha consciência, que do outro lado estavam espíritos demoníacos a perturbar não só a minha irmã, mas através dela a perturbar toda a minha família. Eu tentei dar algumas luzes, falar um pouco com a minha mulher sobre essas coisas, porque ela na altura não tinha muito conhecimento dessas coisas e até mesmo era um pouco incrédula, visto ser uma pessoa crente há muito pouco tempo. E eu disse-lhe realmente que aquilo que eram os demónios que se tinham possuído dela, que eu sentia, apesar de não a ter visto. Mas o que é mais estranho e que não se consegue explicar se não for por meio do poder de Deus, é que quando eu chego a casa da minha mãe, já perto da meia-noite, a minha irmã tinha saído nessa mesma noite. E ela tinha-lhe dito: eu tenho que ir embora, porque a pessoa que vai vir aí, eu não me quero encontrar com ela. Eu não tenho poder para resistir a ela. E a minha mãe não sabia quem era essa pessoa que viria. Porque eu nem sequer lhe tinha dito, porque não era plano meu, quando recebi o telefonema, de ir visitá-la naquela noite. Passei toda a noite em oração e súplica, pedindo a Deus socorro, lutando,
lendo vários episódios que se passaram com a vida de Jesus, na vida de Jesus e dos apóstolos, buscando os ensinamentos do grande sábio Jesus Cristo, daquele que tem o poder para vencer e para derrotar as obras do diabo. E meu amigo, amanhã chegou. E eu perguntei à minha mãe para onde ela tinha ido e ela disse que ela foi para uma outra casa que ela tinha na altura em Santa Combadão. O resto da história vamos saber no final. Meu amigo e minha querida amiga, quantas pessoas vivem debaixo de antidepressivos? Quantas pessoas andam nos psiquiatras, nos psicólogos e estão apanhadas e possuídas por forças do mal? Sim. Hoje, mesmo nas igrejas cristãs, ignora-se isto. Muitos pregadores querem fazer crer aos seus membros que isto é obra do passado e que não acontece em nossos dias. Pois bem, iremos ver, pela palavra de Deus, se isto foi só obra do passado ou se também é obra do presente e obra do futuro. Queridos amigos, neste preciso momento, há uma advertência que eu gostaria de ler do apóstolo São Paulo na carta que ele escreve a Timóteo. E convido a ler São Paulo, 1 de Timóteo, no capítulo 4 de Timóteo, e vamos ler o que é que nos diz o apóstolo quando ele escreve ao seu amado filho Timóteo, filho espiritual, e ele diz-lhe estas palavras: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. O apóstolo São Paulo é claro aqui. Ele diz, mas o Espírito expressamente diz. E este Espírito que falou com Paulo não é um Espírito qualquer. Este Espírito que falou com Paulo é o Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade revelou ao apóstolo São Paulo o que iria acontecer nos últimos dias. E reparem que aquilo que ele diz nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. O que é um apóstata? Um apóstata só pode ser aquele que conheceu a verdade e que um dia se afastou da verdade. Eu faço uma outra pergunta. Quem foi o primeiro apóstata no universo? Quem foi? Foi Satanás, o diabo. Aquele que era Lúcifer. Aquele que era o comandante dos anjos. Aquele que dirigia o coro celestial. E esse, nada mais, nada menos, foi o primeiro apóstata do universo. Além disso, quando ele veio para a Terra, ele trouxe as suas apostasias. Trouxe as suas doutrinas erradas. Trouxe espíritos enganadores e trouxe doutrinas de demónios. E agora, o que nós precisamos entender é que,
para esta doutrina se desenvolver, o Espiritismo para se desenvolver, e como eu disse no início, são milhões e milhões de pessoas que estão envolvidas no Espiritismo, para que o Espiritismo se desenvolva, são preciso duas ações. A primeira ação são, como nos diz, espíritos enganadores. Repare que Satanás, quando caiu do céu, foi expulso do céu, e ele trouxe com ele uma terça parte dos espíritos que são anjos. E esses espíritos hoje estão aqui. E o que é que eles hoje, esses espíritos enganadores, ensinam? Ensinam doutrinas de demónios. Porque eles conheceram a verdade, separaram-se da verdade, renunciaram à verdade e agora estão do lado oposto, por isso são apóstatas. Mas vamos continuar a avançar. Que advertência deu Deus ao seu povo, e agora, quando ele saiu do Egito, e quando ele agora caminha aqueles 40 dias pelo deserto, que advertência deu Deus ao seu povo que eles não deveriam fazer? Leia comigo, se você tem a sua Bíblia à mão, em Deuteronômio, no capítulo 18, Deuteronômio, no capítulo 18, verso 9 ou verso 12. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta o espírito de adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A instrução que Deus deu ao povo de Deus foi: quando tu entrares nas nações, naquelas nações que eu te vou dar como herança, ou seja, que vocês vão passar a possuir, não aprendam a fazer aquilo que eles fazem lá. E o que é que eles lá faziam? A fazer as suas abominações. Feitiçaria, prognosticadoras, consultavam os espíritos dos mortos. Tudo isso era feito. Mas o Senhor disse que isso era abominável ao Senhor. A Bíblia inspirada no livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor, na página 737 e 738, páginas 737 e páginas 738, a serva do Senhor diz estas palavras: o Senhor apresentou a Israel os resultados de se entreterem em comunicação com os espíritos maus, nas abominações dos cananeus. Eles eram sem afeição natural, idólatras, adúlteros, homicidas e abomináveis, por todo o pensamento corrupto e prática revoltante. Os homens não conhecem seu próprio coração, pois enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso. Mas Deus compreende as tendências da natureza depravada do homem. Naquele tempo como agora, Satanás estava vigilante para acarretar condições favoráveis à rebelião, a fim de que o povo de Israel se tornasse tão aborrecível a Deus como foram os cananeus. O adversário das almas está sempre alerta
para abrir canais à corrente livre de males sobre nós, pois deseja que sejamos arruinados e condenados diante de Deus. Ou seja, Deus havia advertido o povo de Israel para que eles não entrassem e não fizessem aquilo que as nações gentias faziam nos seus próprios países. E a mesma estratégia, o mesmo plano que Satanás engendrou para apanhar aquelas nações é o mesmo que ele quer para os dias de hoje. Se não, vejamos. O apóstolo São Paulo, como nós vimos, ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Queridos amigos, que me estáis a ouvir, com carinho e com amor eu vos digo, há muita coisa que hoje chega aos nossos ouvidos que é doutrinas de demónios. Há muita coisa que nós ouvimos dizer que vem de espíritos enganadores. E o que você precisa saber é o que é doutrinas de demónios e o que são espíritos enganadores. Porque no fim de você saber tudo isso, eu sei que você não vai mais ser um daqueles que pertence aos enganados. Então você precisa de saber verdadeiramente o que são doutrinas de demónios e espíritos enganadores. Diz a serva do Senhor, a mensageira dos últimos dias, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 193, ela diz o seguinte: os oráculos pagãos têm seu correspondente nos médiuns e espíritas, nos cartomantes e videntes de hoje. Eu volto a ler. Os oráculos pagãos, aqueles ensinamentos do passado, têm seu correspondente nos médiuns e espíritas, nos cartomantes e videntes de hoje. As vozes misteriosas que falaram em Ecrom e em Endor ainda desencaminham por suas palavras mentirosas os filhos dos homens. Apenas o príncipe das trevas tem aparecido sob o nome de disfarce. Os mistérios do culto pagão são substituídos pelas associações secretas, sessões espíritas, pelas dubiedades, prodígios dos feiticeiros do nosso tempo. Suas revelações são avidamente buscadas por milhares que recusam aceitar a luz da palavra de Deus ou do seu espírito. Ao mesmo tempo que escarnecem dos mágicos do passado, rendem-se às artes sob diferentes formas do grande enganador que ri de triunfo. Ou seja, hoje os bruxos do presente, os magos do presente, os magos atuais riem de quando se fala nos magos do passado. Os nomes que eram usados no passado, os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, tudo isso mudou de nome. Você ouve hoje muito falar no tarô, a nova era, a parapsicologia, as meditações transcendentais. Tanta coisa que você hoje ouve falar. O yoga. Meu amigo, os espíritos são o mesmo. As doutrinas são as mesmas. As vestes é que são diferentes. A roupagem com que se vestem hoje, de fato e de gravata, não é mais a mesma do passado. Mas vamos então ver na Bíblia as duas vozes, porque a serva do Senhor diz que as vozes de Ecrom e Endor ainda são ouvidas nos dias de hoje. Então precisamos que a Bíblia nos responda que vozes são essas. E eu então gostaria que abrisse a sua Bíblia, em 2 de Reis, e vamos então ler o verso 2 do primeiro capítulo. 2 de Reis,
E vamos ver a primeira voz, que é a voz de Ecrón. Então acompanhe, que diz assim, verso 2, capítulo 1, 2 de Reis, verso 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinham em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus do Ecrón, se sararei desta doença. Acasias era filho de Acabe. Seu pai foi um pai tirano, e não esqueça que a sua mãe foi Jezabel. E então este rei fez coisas terríveis também. Além do seu pai Acabe, também Acasias fez coisas terríveis. E diz que num belo dia, ele estava num quarto alto, e diz que ele caiu daquele quarto alto. E diz que ficou terrivelmente doente com aquela queda. E diz que ele então chamou os seus servos e deu-lhe uma ordem. E a ordem foi qual? Leia comigo. Verso 2, parte final. Diz: E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Meu amigo, a primeira coisa que hoje as pessoas estão preocupadas em saber é com aquilo que não devem estar preocupadas. E com as coisas que elas deveriam estar preocupadas é com aquilo que elas não estão preocupadas. Repara, qual era a preocupação deste rei? Era que eles fossem a Ecrón, consultassem alguém, e nós já vamos ver quem é esse alguém, para que ele lhe dissesse se ele iria ficar bom ou se iria morrer. Não é isso que muitas vezes as pessoas fazem nos dias de hoje? Hoje há muita gente que se encontra com um problema grave na sua vida e está preocupada em consultar pessoas como este que nós vamos ver para saber se aquele problema é um problema passageiro, é um problema que vai permanecer ou é um problema que vai levar ao fim da vida dessa pessoa. E então eu gostaria que agora nós pudéssemos ver quem na verdade era esta pessoa aonde ele enviou estes servos. No livro Profetas e Reis, a mensageira do Senhor, inspirada pelo Senhor, diz estas palavras para melhor compreendermos. Diz o seguinte: Foi menos de 3 anos mais tarde que o rei Acabe encontrou a morte às mãos dos sírios. Acasias, seu sucessor, fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, e serviu a Baal. Acasias serviu a Baal. E se inclinou diante dele e indignou ao Senhor Deus de Israel, como seu pai Acabe tinha feito. Mas os juízos seguiram de perto os pecados do rebelde rei. Uma guerra desastrosa com Moabe, a seguir um acidente em que a sua própria vida foi ameaçada, atestaram da ira de Deus contra ele. Um rei terrível contra Deus. Fez coisas terríveis contra Deus. Afastou-se de Deus. E agora recebe as consequências por estar separado de Deus. Havendo caído pelas grades, que foi aquilo que lemos na Sagrada Escritura, havendo caído pelas grades de um quarto, Acasias, seriamente ferido e temeroso de um possível desenlace, enviou alguns dos seus servos para inquirirem de Baal-zebub, Deus de Ecrón, e se restabeleceria ou não. Supunha-se que o Deus de Ecrón dava informações através de um médium dentre seus sacerdotes sobre os futuros eventos. Grande número de pessoas ia inquiri-lo sobre isto.
Mas as predições ali formuladas e as informações dadas procediam do príncipe das trevas. Note, as pessoas iam a Ecrón, consultavam Baal-zebub. Baal-zebub tinha os seus sacerdotes, aqueles que trabalhavam para Baal-zebub, para Baal, não é? E agora, as informações que eram fornecidas através destes sacerdotes vinham da parte de quem? Do primeiro apóstata do universo. Vinha da voz, da mente, do poder de Satanás. E diz, os servos de Acasias, já vamos ler, encontraram-se com um homem de Deus que fez retornar ao rei com uma mensagem. E agora vejamos, estes homens preparam-se para ir visitar este médium de Baal-zebub em Ecrón, a voz de Ecrón. Este rei queria saber o futuro dele. E você sabe que o futuro só Deus prevê. O futuro só Deus sabe. Por isso eu não posso querer saber o que me vai acontecer amanhã, ou depois da amanhã, ou daqui por um ano, ou daqui por 2 anos, a mim e a minha família, porque isso está para além da capacidade humana. E então vamos ver que Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de este rei não merecer, e apesar daqueles mensageiros não merecerem, vamos ver aquilo que eles fizeram. Diz que, no verso 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, quando eles estavam a ir, agora Deus fala com Elias. Acasias falou com os servos, vão a Ecrón. E agora, quando eles se preparam para ir a Ecrón, o anjo do Senhor fala com Elias e diz-lhe estas palavras. Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhe, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Qual foi a mensagem que Elias levou àqueles mensageiros? Da parte de Deus foi, vocês não têm um Deus a quem consultar, porque é que vocês vão consultar Baal-zebub? E meu amigo, eu não sei se alguma vez já você consultou os Baal-zebubs deste tempo. Eu não sei se alguma vez você já recorreu a bruxos, a videntes, a parapsicólogos, a tarô, se já você recorreu a médios. Eu não sei se você já recorreu. Se já recorreu. E se já recorreu, quem sou eu para o condenar? Agora o grave é que se no final de ouvir as advertências de Deus registadas no Santo Livro, se você continuar a fazer isso, então eu posso lhe garantir que corre um grave risco. Qual foi a mensagem que Elias mandou àqueles servos para que eles transmitissem ao rei, Acasias? Não há, porventura, Deus em Israel? E meu amado, minha querida amada, se você está a passar uma crise terrível na sua vida, se você crê que o sol não brilha mais na sua vida, se você crê que a sua vida são autênticas trevas, não consulte os Baal-zebubs do nosso tempo. Não consulte os médios, os astrólogos, os adivinhos, os tarotes, as cartomantes, as feiticeiras. Não consulte. Há Deus em Israel. Há Deus na sua casa. Dobre os seus joelhos. Clama a Deus. Suplique a Deus. Deus é o mesmo. Mas infelizmente, meu amado, muitas pessoas preferem consultar os Baal-zebubs do nosso tempo do que consultarem a Deus, o Deus do céu, o Deus omnisciente, omnipotente, omnipresente, que está em todo lugar, sabe todas as coisas,
vê todas as coisas, conhece todas as coisas. E quero lhe dizer, meu querido amigo, minha querida amiga, não importa a grandeza do seu problema. Não importa. Se o seu problema é financeiro, Deus tem solução para ele. Se o seu problema é estar à beira de um divórcio, Deus tem solução para ele. Se os seus filhos estão envolvidos nas drogas, no tráfico das drogas, Deus tem solução para ele. Se você perdeu o emprego, Deus tem solução para ele. Se há um cancro assassino que invadiu a sua alma, Deus tem solução para ele. Há solução em Deus. Mas não há solução nos Baal-zebubos do nosso tempo. Há apenas engano. Há apenas uma bebida envenenada que você vai beber e vai apressar a sua vida, a sua morte vai vir mais rápida. E o que aconteceu é que Elias diz àqueles servos, àqueles homens que fossem de novo para trás, dizer ao rei, porventura não há Deus em Israel? Mas vamos ver a atitude dele. A atitude dele, em vez de ele renunciar, em vez de ele recuar, em vez de ele se arrepender, em vez de ele reconhecer o seu erro, em vez de ele pedir a Deus ajuda, vamos ver o que ele fez. Vamos continuar. Diz o verso 5. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse, que há que voltastes? E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da tua cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Qual foi a mensagem? Os mensageiros disseram, nós encontramos com alguém que nos disse se não havia Deus em Israel para consultar. E agora note como é que vai reagir Acasias diante desta mensagem. Verso 7. E eu lhe disse, qual é a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Descrevam-me esse personagem. E eles descreveram-lhe o personagem. E eles lhe disseram, era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Reparem que o rei Acasias sabia muito bem quem era Elias. Acasias sabia muito bem quem era o profeta de Deus. Acasias podia ter se arrependido e ter pedido a Elias para que o ajudasse. Ah, meu amigo, muitas vezes, quando nós estamos para consultar os Baal-zebubes, quando nós estamos para consultar aqueles que falam, segundo eles dizem, aos mortos, pelos mortos, quando estamos para consultar os feiticeiros, os necromantes, os tarô e muitos outros, Deus, na sua infinita misericórdia, manda-nos alguém e nos diz, não vás. Mas Satanás também manda aos seus mensageiros e diz, vai. E quero dizer uma coisa, meu amigo, minha querida amiga. Para esses lugares, você tem sempre alguém que o leve e de graça. Para esses lugares, você tem sempre alguém que o conduza a esses lugares. São os espíritos enganadores. Quem quer que levá-lo, quem o quer conduzir a esses lugares, são pessoas que não têm o Espírito de Deus. Embora algumas possam fazê-lo pensando que estão a fazer o melhor, porque vivem em ignorância. Mas, meu amigo, o conselho de Deus é, não há Deus em Israel? E eu pergunto hoje, não há Deus em Portugal? No nosso país não está Deus? Deus morreu no nosso país? Por que não consultar o Deus do céu? Quando estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades, Ele tem as soluções.
soluções e você tem os problemas. Não há nenhum problema que você tenha que eu não tenha a solução para ele. Então porquê consultar os Baal-zebubes? Simplesmente, ao consultar os Baal-zebubes, você está a fechar mais e mais o seu coração a Deus. Mas vamos ver como reagiu então o rei. No fim de saber que era o profeta Elias, veja o que ele fez. E diz o seguinte, verso 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, com os seus 50, e subindo ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. E agora veja. Eles, aquele que levava um grupo de 50 homens, vendo Elias no alto do monte, ele disse, desce. E agora veja a resposta. Mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Há aqui uma pergunta que talvez lhe possa você estar a lançar no ar. Porquê é que Deus enviou fogo do céu e consumiu aqueles 50 homens? Pense um pouco. Deus havia dito que havia Deus em Israel. E mesmo que o rei Acasias, sendo rei, ordenasse que eles deveriam ir a Ecrón, eles deviam se negar a fazê-lo. Se alguém lhe pedir para você ir a um desses lugares, negue-se a fazê-lo. Porque pode vir um fogo consumidor e pode consumi-lo. E hoje o fogo não vai agir como agiu naquele dia. Mas o fogo consumidor pode estar a devorar a vida daqueles que vão até Ecrón para ouvir a voz de Baal-zebub. Meu amigo, volto-lhe a afirmar, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, se alguém lhe pedir para o levar até Baal-zebub, para ouvir a voz de Ecrón, os médiuns que preveem o futuro, não vá, porque você pode correr o risco de morte. Vejamos que, no fim de morrerem estes 50 homens, o rei Acasias devia ter aprendido a lição, é verdade. Mas agora veja o que é que vai acontecer. Quando estes homens morreram, no verso 11 diz, e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E ele respondeu dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo e te consuma a ti e a todos os 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. 102 pessoas morreram por causa de uma atitude persistente de o rei Acasias. Acasias persistiu. Ele diz, morreram os primeiros 50, mas eu vou enviar mais 50. E enviou-os. E quando chegaram novamente junto de Elias, Elias encontrava-se de novo no monte, e ele disse, desce depressa. E Elias disse, eu sou homem de Deus, então venha fogo do céu e consuma a ti e aos teus servos. E morreram também. Meu amigo, não adianta você reconhecer-me, a mim, ou reconhecer qualquer pessoa como sendo homem de Deus, se você não fizer aquilo que o homem de Deus lhe ordena. A ordem que o homem de Deus tinha dito foi, não há porventura rei em Israel? E aquilo que eu lhe quero dizer, fazendo minhas as palavras do profeta Elias, que não são dele, mas que se foram enviadas por Deus,
e que ele falou as palavras que Deus lhe enviou, eu faço as palavras dele, as minhas palavras. Não há porventura o Deus em Portugal? Não há porventura o verdadeiro Deus em Portugal? Por que não recorre a ele? Meu amigo, eu quero adverti-lo. Cuidado. Cuidado, porque nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. Além disso, eu agora gostaria de falar-lhe também de um outro local. Você, quando puder, acabe de ler este texto, mas eu gostaria de falar também num outro local. E o outro local é Endor, onde também aconteceu algo semelhante. Alguém que estava em desespero, precisava urgentemente de que alguém lhe aplicasse, que lhe aplacasse, melhor dizendo, o desespero. E vamos ver quem foi esse alguém. E então eu convido a ler comigo agora, em 1 de Samuel, no capítulo 28, e quando você puder ler, você leia todo o capítulo. Claro que não vamos ler agora aqui todo, mas quando você puder ler, leia todo o capítulo 28 de 1 de Samuel. Já lá está? Então vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 3, que é para apanharmos o contexto. E Samuel, que era o profeta na altura, já estava morto. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ou seja, Saul, agora rei de Israel, ele quis honrar a ordem do Senhor, e todos os videntes, todos os cartomantes, todos os feiticeiros, todos os bruxos, todos aqueles que tinham espíritos familiares, diz que Saul mandou-os exterminar. Todos foram mortos. E agora, sendo ele rei, Samuel, que era o profeta de Deus, também morre. Não porque ele mandasse matar, mas morre. E agora, vejamos o que é que vai fazer Saul, semelhante ao rei Acasias. E diz o seguinte, verso 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Havia 3 formas de Deus responder naquela altura. Sonhos, Urim e profetas. Mas agora Saul já não tinha da parte de Deus nenhuma resposta. E é importante saber